Já faz algum tempo que eu não falo mais sobre autocompaixão aqui no canal, que era um tema que eu abordava mais anteriormente. E hoje quero falar um pouquinho disso com vocês. Nesse mês de dezembro, onde começa a aparecer mais virtudes como compaixão, generosidade, e que sim, são boas virtudes que vêm à tona e ficam mais afloradas nesse período. Eu até quero falar sobre esse tema quando eu gravar o vídeo falando sobre Natal, sobre essa parte boa do Natal. Mas hoje eu quero te perguntar como que vai o seu nível de compaixão com você mesmo. Que muitas vezes a tendência é ter mais compaixão com o próximo. Mas como que você tem se tratado? Você tem tido essa autocompaixão? Esse olhar de amorosidade sobre si mesmo, de generosidade, de gentileza? Porque, inclusive, a forma como você se trata vai ser uma tendência de você tratar o outro. Então, quanto mais uma pessoa desenvolver autocompaixão, maior compaixão ela terá sobre os demais. Uma pessoa que se trata bem, com mais gentileza, também vai ter a tendência de tratar com mais gentileza os demais. Mas se você for a pessoa que está sempre se criticando, se condenando, tudo em excesso, porque, de certa forma, todos temos um crítico internalizado dentro da gente. E isso faz parte, mas é importante ter um olhar sobre isso para que essa voz não seja muito alta. E você fica o tempo todo se criticando, se cobrando tudo em excesso, se colocando para baixo, minando a sua autoestima, porque uma coisa vai refletir na outra. Porque imagina só, se você tiver a presença de uma pessoa que fica o tempo todo te condenando, falando que você faz tudo errado, que você não é bom o suficiente, que você não vai pra frente, que você é isso, é aquilo, enfim, uma pessoa que fica o tempo todo te colocando para baixo, incomodando a sua mente. Vai chegar uma hora que você vai perder a paciência com essa pessoa. Só que uma pessoa, você de alguma forma consegue se livrar dela. Agora, imagina se essa pessoa for você mesmo, que fica 24 horas por dia com você. A tua voz está sempre ali, te criticando, te colocando para baixo, falando de tudo que você errou e literalmente infernizando a sua mente. Não tem como ficar bem dessa forma e muito menos ter uma boa autoestima, porque você provavelmente vai se sentir a pior pessoa do universo. Então a autocompaixão, ela entra como um antídoto dessa autocobrança e autocrítica severa. É justamente para gerar um ponto de equilíbrio. É para que você também comece a olhar para os teus pontos fortes, as tuas qualidades. Mas a autocompaixão, ela se torna extremamente necessária nos momentos difíceis. Porque, por exemplo, você vai ter compaixão por alguém que esteja precisando de algum auxílio, que esteja passando por algum tipo de problema, de necessidade. Então, contigo é a mesma coisa. Você vai precisar ter autocompaixão justamente nos momentos cruciais da sua vida, nos momentos em que você erra, em que você não está bem, está passando por alguma dificuldade, algo assim. E aí você precisa se tornar o seu melhor amigo, a sua melhor amiga. É se cuidar, é se olhar com mais humanidade, com mais generosidade, é se respeitando, é sendo um pouco mais flexível nos momentos ruins, é corrigir o que precisa ser corrigido, mas não precisa ser se autoflagelando, se culpando, se punindo de uma forma muito hostil. Você pode fazer isso com um pouco mais de humanidade. É basicamente se tratar melhor, assim como você tem a tendência de tratar os outros.
Eu costumo perguntar para as pessoas que eu vejo se criticando demais, tudo em excesso, se colocando muito para baixo, se diante dessa mesma situação, uma pessoa que elas amam bastante, se elas tratariam dessa mesma forma, se elas falariam as mesmas coisas com a mesma hostilidade que às vezes elas se olham e se falam. Às vezes até de forma inconsciente, porque às vezes a pessoa nem está percebendo o que ela está se falando, ela muitas vezes não percebe o seu diálogo interno. E normalmente as pessoas respondem que jamais falariam coisas semelhantes, que elas teriam sim mais cuidado e um pouco mais de gentileza com o outro, mesmo que fosse no momento de correção ou no momento de ajuda em que a pessoa precisasse de algo. Mas que elas não falariam as mesmas coisas que elas se falam, elas teriam um pouco mais de cuidado. Então, por quê? Imagine o quanto que às vezes as pessoas se agridem. Então, perceba você hoje como que você tem se tratado. Se é com mais amorosidade, com mais gentileza, se você tem sido um pouco mais seu amigo, ou ao contrário, se você tem sido o seu pior inimigo, se criticado demais, se cobrado demais e praticamente ser condenado o tempo todo, como se você fosse a pior pessoa do mundo. Então esteja mais presente, esse também é um componente da autocompaixão, você precisa estar mais consciente do seu diálogo interno. Por isso a pergunta: olhe agora para dentro e se pergunte como que você tem se tratado. Se a voz da autocompaixão tem falado mais alto ou se a voz da autocrítica extremamente severa tem tido aí um volume muito maior dentro da sua mente. Você precisa estar mais consciente disso para questionar um pouquinho esse diálogo interno. Senão, não tem autoestima que se eleve se você é o seu pior inimigo, porque afinal de contas é você que está contigo o tempo todo. Então pense um pouquinho nisso, pense com carinho e espero que esse conteúdo tenha sido útil, pelo menos um pouquinho aí na sua vida. E se foi, se inscreva no canal caso você não seja inscrito, e você que sempre está por aqui, mais uma vez eu agradeço. E até o próximo vídeo.